Amigos e amigas, com muita alegria, nós estamos começando mais um programa Escola da Fé, sempre com o objetivo de trazer para você um pouco daquela riqueza que está no coração da igreja há 2000 anos, assistida, guiada, conduzida pelo Espírito Santo. Muito bem, eu quero começar uma série de programas sobre a igreja, porque a igreja é a instituição que Cristo deixou na terra para ser o sacramento universal da salvação. E como eu sei que muita gente não conhece bem a igreja, então eu quero fazer aqui um estudo prolongado, vários programas sobre a igreja, que Cristo chamou de a minha igreja. Então vamos lá, pedindo ao Senhor que nos dê sua graça e sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros amigos e amigas, nós queremos começar uma série de programas sobre a igreja. Eu quero começar lembrando aquela frase que Jesus disse, para Pedro, depois que Pedro confirmou que ele era o Messias, o Filho de Deus vivo, Jesus então fala para Pedro: tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei e construirei a minha igreja. Preste bem atenção nesse minha. A igreja é dele. É um pronome possessivo. Minha igreja. Eu tirarei as chaves do reino do céu, ou seja, as chaves da igreja também, Tudo que você ligar na terra, eu vou ligar no céu. Tudo que você desligar na terra, eu desligo no céu. E as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Essa é a igreja, meus irmãos, que vai nos levar para a eternidade com Deus, que nós queremos conversar aqui. E eu quero começar lembrando aquele que diz o Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, lá no número 48, a igreja é o sacramento universal da salvação. Ou seja, a igreja é que deve levar a salvação de Jesus Cristo para toda a humanidade. É para isto que Cristo instituiu a igreja, não foi para outra coisa. Quando Nossa Senhora concebeu do Espírito Santo, o anjo disse para ela, você vai colocar o nome desse menino de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. E falou para José a mesma coisa. Então a salvação é tirar o povo do pecado, é a missão da igreja. Então eu quero começar o que é a igreja. E eu vou listar aqui uma série de colocações do catecismo da igreja, que explica para nós assim, às vezes de maneira comparativa, de maneira assim, comparativa mesmo, o que é a igreja, Às vezes em forma assim de uma alegoria, Primeiro o catecismo fala do parágrafo 759, a igreja é um projeto nascido no coração do Pai. Olha que bonito, um projeto nascido no coração do Pai. Quando entrou o pecado na história do mundo, o Pai já tinha uma solução. A solução era a igreja. Depois, o catecismo fala no parágrafo 760, a igreja foi prefigurada desde a origem do mundo. Porque a igreja é a união da humanidade com Deus. No paraíso,
Adão e Eva já estavam em comunhão com Deus. Então, o catecismo diz que a igreja foi prefigurada, né, desde a origem do mundo. Depois ele fala no parágrafo 761 que a igreja foi preparada na antiga aliança. Sim, foi preparada. Lá começou com Abraão, Isaac, Jacó, os 12 filhos de Jacó, que formaram o povo de Deus, e que vão ser sucedidos pelos 12 apóstolos. Por isso que os apóstolos são 12, porque as tribos de Israel eram 12. Tanto assim que você vê que quando morreu Judas, eles escolheram mais um, Matias, para completar os 12. Porque os 12 apóstolos sucedem as 12 tribos de Israel. É como se fosse a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento, né? E depois o catecismo diz, parágrafo 763, a igreja foi instituída por Jesus Cristo. Instituída por Jesus Cristo. Há uma heresia dentro da igreja que diz que não, a igreja não foi instituída por Jesus Cristo, não, foram, né, as comunidades mais tarde, lá depois do primeiro século, que criaram a igreja. O que o Cristo pregou foi o reino de Deus, mas trocaram o reino de Deus pela igreja. Nada disso. O catecismo fala claro, a igreja foi instituída por Jesus Cristo. É a minha esposa, né? A esposa do Cordeiro, com quem ele vai celebrar as núpcias eternas, né? O parágrafo 767 do Catecismo diz que a igreja foi manifestada pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes, né? E diz o 769 que ela vai ser consumada na glória. A vitória da igreja não vai ser nesse mundo. A vitória da igreja, a consumação da igreja na glória, a glória da igreja só vai acontecer quando Cristo voltar, né? O Catecismo fala bem claro. O triunfo da igreja não vai ser nesse mundo. Não esperem que isso aconteça. Pelo contrário, a igreja há 2000 anos ela é perseguida, ela é caluniada, ela é, né, martirizada. Ela vai chegar à sua glória, à sua vitória quando Cristo voltar, né? O parágrafo 772 diz que a igreja é um mistério da união dos homens com Deus. Mistério da união dos homens com Deus. No pecado original houve a separação dos homens e Deus. Caiu a ponte. Cristo veio religar o homem com Deus. E a igreja é que faz essa união, né? Sacramento universal da salvação, está no parágrafo 774. No 787, o Catecismo diz que a igreja é a comunhão com Jesus, porque a igreja é a esposa de Jesus, né? Depois, o parágrafo 787 fala que a igreja é o corpo de Cristo. Cada um de nós é membro desse corpo pelo batismo, né? E o 796, a igreja é a esposa de Cristo. Como é que termina a Bíblia? O Apocalipse. A igreja triunfante descendo do céu, né, como uma esposa ornada para o seu esposo, que é Cristo, né? E a igreja e o Espírito Santo diz, vem Senhor Jesus, né? Maranatá, para celebrar as bodas eternas do Cordeiro. Então, é assim que o catecismo da igreja coloca. E diz ainda que a igreja é o templo do Espírito Santo. Parágrafo 797. E chama a igreja de povo de Deus, 781. Então vejam quantas fórmulas a igreja usa para explicar o que ela é, né? Começa lá dizendo, né, que a igreja, né, é um projeto nascido no coração do Pai, prefigurada desde a origem do mundo, preparada na antiga aliança, instituída por Jesus Cristo, manifestada pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes, vai ser consumada na glória, é o mistério da união dos homens com Deus, é o sacramento universal da salvação, é a comunhão com Jesus Cristo, é o corpo de Cristo, é a esposa de Cristo, é o templo do Espírito Santo e é o povo de Deus. Olha quantas maneiras a igreja usa assim, né? Nessa alegoria, né,
para mostrar para nós o que é a igreja, né? Muito bonito. São analogias que a igreja usa, né, para explicar quem ela é. No fundo, a igreja é mais do que tudo isso. É um mistério. Um mistério que é, ao mesmo tempo, humana e divina. Divina porque a sua cabeça é Jesus Cristo, a sua alma é o Espírito Santo. Mas o seu corpo somos nós, homens e mulheres, né? Um outro ponto importante, qual é a finalidade da igreja? Por que Cristo instituiu a igreja? Então, a Lumen Gentium do Concílio Vaticano II, no número 5, diz assim: a igreja tem a missão de anunciar e estabelecer em todas as gentes, em todos os povos, o reino de Cristo e de Deus. E constitui ela própria na terra o germe e o início desse reino. Então, qual é a missão da igreja? Implantar o reino de Deus em todas as nações, em todos os povos. E ela é o germe. Germe quer dizer semente do reino de Deus. O que equivale a dizer que sem a igreja não tem reino de Deus. Não tem, porque ela é a semente do reino. Entendeu? Sem semente você não tem a árvore. Entende? Então, é muito importante a gente entender isso. Infelizmente, às vezes até católicos que não entendem bem a igreja dizem: eu quero Cristo, mas eu não quero a igreja. A igreja tem muito padre que decepciona a gente, tem muito bispo, tem até cardeal pedófilo, então eu não quero saber da igreja. Isso é verdade? É verdade. Infelizmente é verdade, mas a igreja, ela continua santa. Os pecados, como nós vamos ver aqui nesse nosso estudo, os pecados dos filhos da igreja não tiram a santidade da igreja. Cristo não vai errar, o Espírito Santo não vai errar, eles conduzem a igreja. Bom, o parágrafo 845 do Catecismo diz assim: é para reunir novamente todos os seus filhos que o pecado dispersou e desgarrou, que o Pai quis convocar toda a humanidade na igreja de seu Filho. Olha que explicação claríssima. O pecado, né, dispersou os filhos de Deus, desgarrou os filhos de Deus, desde o pecado de Adão e Eva. O Pai colocou a igreja para trazer de volta, convocar a humanidade na igreja do seu Filho. Então, ele diz: a igreja é o lugar em que a humanidade deve reencontrar sua unidade e sua salvação. Vou repetir: a igreja é o lugar em que a humanidade toda deve reencontrar a sua unidade e a sua salvação, ou seja, a vida eterna com Deus. Então é pela igreja, meus irmãos, que nós temos a vida eterna, e essa vida eterna vem a nós principalmente através dos sacramentos que o Cristo deixou para nós a partir da sua morte na cruz. O Catecismo, no parágrafo 759, diz assim: todos que creem em Cristo, o Pai quis chamá-los a formarem a Santa Igreja. Todos que creem em Cristo. Todos. Então não basta crer em Cristo e não querer a igreja. Não, o Catecismo diz: todos que creem em Cristo, o Pai quer que forme a Santa Igreja. Certo? Você pode até conferir aí no seu Catecismo, parágrafo 759. Depois ele fala no parágrafo 761 uma coisa que eu acho muito bonita. A convocação da igreja é, por assim dizer, a reação de Deus ao caos provocado pelo pecado. Isso é muito importante você entender. O pecado provocou um caos no mundo, na humanidade. Qual é a solução? Qual é o remédio? Qual é o antídoto? A igreja. A igreja é, por assim dizer, a reação de Deus ao caos provocado pelo pecado. Ou seja, quem vai vencer o pecado no mundo é a igreja. Aí eu coloco aqui uma citação de Santo Ambrósio, aquele doutor da igreja, né, que batizou Santo Agostinho, lá por volta do ano 308
o quê? 40 mais ou menos, ou não, um pouco mais talvez. Santo Ambrósio diz, pois do lado de Cristo, dormindo na cruz, é que nasceu o admirável sacramento de toda a igreja. Quando o soldado perfurou o coração de Jesus, dali saiu água e sangue. Os santos padres viram ali o nascimento da igreja e dos sacramentos. Ele fala, da mesma forma que Eva foi formada do lado de Adão adormecido, assim a igreja nasceu do coração transpassado de Cristo morto na cruz. Veja, Eva, a esposa de Adão, Deus tirou do lado de Adão, né? Da costela. Cristo, a igreja, esposa de Cristo, saiu do lado aberto de Cristo, que é o novo Adão. Olha que comparação bonita que Santo Ambrósio faz. De Cristo, de Adão, Deus tirou Eva do seu lado, para ser sua esposa. De Cristo, seu lado aberto, Deus tirou Eva, Deus tirou a igreja para ser a esposa de Cristo. O Papa João Paulo II, quando ele aprovou esse catecismo da igreja, na Constituição Apostólica, ele chama Fidei Depositum, que quer dizer o depósito da fé, a nossa fé, né? Ele diz assim na introdução, guardar o depósito da fé é a missão que o Senhor confiou à sua igreja e que ela cumpre em todos os tempos. Vou repetir. Guardar o depósito da fé. O que é o depósito da fé? São Paulo chamava de a sã doutrina da fé. Aquilo que Cristo deixou com os apóstolos fizeram chegar até nós. Né? A doutrina. Guardar o depósito da fé é a missão que o Senhor confiou à sua igreja e que ela cumpre em todos os tempos. Fazer com que esta mensagem da salvação, São Paulo chamava o Evangelho da salvação, chegue até nós, sem deformação, certo? Então aí, essa colocação do Papa. São Paulo fala, né, a Timóteo, na segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, São Paulo diz assim, porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. É o fidei depósito, o depósito da fé. Haverá tempo em que os homens já não suportarão. Chegou esse tempo, gente. Chegou esse tempo. Quanta gente não suporta mais a doutrina da salvação? Quanta gente quer que a igreja aceite aborto, eutanásia, manipulação de embriões, né? Práticas homossexuais, casamento de pessoas do mesmo sexo. Quanta gente quer que... Até gente dentro da igreja, às vezes até padres. É o que São Paulo disse, virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Levados pelas próprias paixões, ajuntarão para si mestres, né? Vamos seguir uma porção de filósofos, ateus, vamos seguir aí, né? Tantos filósofos, Nietzsche, Schopenhauer, Marcuse, não sei, Jean-Paul Sartre, todos filósofos ateus, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Olha que coisa São Paulo diz. Apartarão os ouvidos da verdade, a verdade que liberta, a verdade que salva, e se atirarão às fábulas, às lendas, às ideologias que estão aí no mundo hoje. Está aí. Bem, o nosso Concílio Vaticano II ensina que a igreja ela é sacramental e ela é carismática, além de ser também hierárquica, né? Cristo instituiu uma hierarquia na igreja. Então, ela é hierárquica, sacramental e carismática. Então, o parágrafo 768 do Catecismo diz assim, para realizar a sua missão, o Espírito Santo dota e dirige a igreja mediante os seus diversos dons hierárquicos e carismáticos, né? Então você vê que na igreja nós temos uma hierarquia que foi instituída por Cristo desde o primeiro século. Você lê as cartas lá, por exemplo, de Santo Inácio de Antioquia, que é do ano, lá por volta do ano 100, ele já fala de bispo, presbítero e diácono. E do Papa, né?
que já estava em Roma. Então, a mesma hierarquia que os apóstolos receberam de Cristo está até hoje na igreja. Ela é carismática. Né? Os carismas do Espírito Santo. Quantos santos e santas tiveram esses carismas extraordinários, né? Muito bem. Então, essa é a igreja. A igreja vai passar por uma aprovação derradeira em si no catecismo. É interessante isso, né? No parágrafo 675 do catecismo, ele fala assim que antes do advento de Cristo, antes do Cristo voltar, a igreja deve passar por uma aprovação final que abalará a fé de muitos crentes. Isso Jesus fala claro no Evangelho de São Mateus. Ele fala: a aprovação vai ser tão grande que, se não fosse aliviada, até os eleitos seriam enganados. Agora, como é que vai ser essa aprovação? A aprovação vai ser uma aprovação em cima da fé. Olha o que diz o texto: aprovação final que abalará a fé de muitos crentes. Ou seja, muita gente vai dizer assim: não creio mais nas coisas da igreja, não quero mais ser católico, vou abrir mão disso, vou fazer outra coisa, por causa da tentação. E ele continua, o mesmo parágrafo do catecismo: a perseguição que acompanha a peregrinação da igreja na terra desvendará o mistério de iniquidade sob a forma de uma impostura religiosa, olha aí, que há de trazer aos homens uma solução aparente aos seus problemas, mas à custa da apostasia da verdade. Está entendendo? Essa aprovação ela vai trazer uma impostura religiosa, ou seja, uma falsa religião. Entende? Onde vai ficar claro o mistério do mal, o mistério da iniquidade, e que vai prometer aos homens a solução aparente de todos os seus problemas, mas à custa da apostasia da verdade. Né? Hoje fala-se num governo mundial, numa ordem mundial, onde haverá só um governo, onde haverá só uma religião. Vão misturar todas as religiões e vai haver uma religião só. E aí vai haver apostasia da verdade. A gente abandona a verdade. E muita gente vai ser iludida por isso, e vai seguir isso, e vai cair naquilo que diz o catecismo, né? Cair nessa aprovação final que abalará a fé de muitos crentes. Bom, ele termina ainda dizendo que a impostura religiosa suprema é a do anticristo, isto é, de um pseudo-messianismo, um falso messianismo, em que o homem glorifica a si mesmo no lugar de Deus e do seu verdadeiro Messias, que é Jesus Cristo. Então, o homem vai tomar o lugar de Cristo e vai se apresentar como o Messias Salvador do mundo. Está aí. Muito bem, vamos para o nosso intervalo, daqui a pouquinho a gente já volta. Muito bem, meus amigos e amigas, já estamos de volta com a nossa Escola da Fé. Você está vendo que nós estamos aqui num estúdio, eu diria, improvisado, né? Por causa dessa pandemia, para a gente poder ter um pouco mais de segurança com relação a esse vírus, né? Então, temos agora um câmera só, gravando o programa, né? Num estúdio também menor, para que a gente possa ficar mais tranquilo. Mas você pode ter certeza que o conteúdo que vai chegar a você não mudou. O conteúdo vai ser o mesmo, né? Eu quero dizer a você como é que você pode se comunicar conosco, né? Nós temos aí o nosso e-mail, escoladafé@cançãonova.com. Temos também o telefone que você já conhece, que você pode usar para qualquer comunicação com a Canção Nova, até para fazer a sua contribuição, o 12 31 86 2600. E eu não posso deixar de falar aqui, né, que a Canção Nova depende exclusivamente das doações para manter o projeto Dai-me Almas. Claro que também a Canção Nova tem a renda aí na venda dos livros, mas é tudo produto de evangelização. Você sabe que não tem propaganda, não tem comerciais, e olha isso desde que começou a Rádio Canção Nova, ó, lá uns 40 anos atrás, né? E a televisão também. Então, associe-se a essa obra da igreja para salvar almas, né? Você pode ter certeza que Deus vai te retribuir em graças, em bênçãos, nesta vida e depois na eternidade.
Muito bem, quero mostrar aqui alguns livros que têm a ver com esse assunto que nós estamos conversando. Eu vou fazer vários programas sobre a igreja. Então, um livro básico é esse aqui, ó, A Minha Igreja. Muitas coisas que nós vamos ver aqui nessas nossas aulas e mais ainda tem nesse livro, A Minha Igreja, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Depois nós temos um livro, Calúnias e Lendas sobre a Igreja. E muitas mentiras sobre a igreja, muita lenda negra sobre a igreja, né? Envolvendo a Inquisição, Joana d'Arc, Galileu Galilei, as Cruzadas, Savonarola, Giordano Bruno. Então vale a pena você conhecer essas coisas, tá certo? A fé da igreja, nós temos aqui num livro, esta é a nossa fé. Quando os santos padres ensinavam as coisas da igreja, depois eles diziam, esta é a nossa fé. A nossa fé. Né? Eu chamei de Manual da Fé Católica para jovens e adultos. Então, alguém que precisa conhecer, muita gente hoje, graças a Deus, está se convertendo, muita gente está sendo reavivada na fé pela televisão, e nesse tempo de pandemia, né? E precisa conhecer a doutrina melhor. Então, é um livro para isso. Entende? Um outro livro também que tem essa mesma finalidade é o seguinte, Passagens Difíceis dos Evangelhos. As pessoas começam a ler o Evangelho e começam a ter uma opção de dúvida. O que Jesus quis dizer com isso? O que Jesus quis dizer com aquilo? Aquele provérbio que Jesus usou, o que quer dizer aquilo? Né? Então, aqui eu coletei mais de 100 passagens um pouco mais difíceis do Novo Testamento, dos Evangelhos, e usando bons manuais, né? Como, por exemplo, o de Navarra, do Opus Dei, e outro, eu explico aqui o que Cristo quis dizer. E eu não tirei nada da minha cabeça, viu? Você pode ter certeza. São todos os bons manuais da igreja. Bom, continuando a nossa conversa, estamos conversando sobre a igreja, a finalidade da igreja, por que Cristo instituiu a igreja para a salvação do mundo. Né? E agora eu queria colocar algo muito interessante, muito importante. O que os santos falaram sobre a igreja? Sobretudo os santos padres da igreja. O que são os santos padres? Os santos padres são aqueles, eu diria assim, gigantes da igreja, que até o século VII, mais ou menos, eles enfrentaram as heresias, formularam a fé católica, enfrentaram muitas perseguições, muitos foram mártires, e deixaram para nós isso que eu chamo aqui de esta é a nossa fé. O que esses padres da igreja disseram para nós? Né? De modo geral, eles diziam, a igreja é figurada pela Arca de Noé, a única que salva do dilúvio do pecado. Olha que bonito. Assim como a Arca de Noé salvou a família de Noé do dilúvio das águas, a igreja, como uma verdadeira barca, salva do dilúvio do pecado. Do dilúvio do pecado. Meus irmãos, a gente vive hoje num dilúvio de pecado. Não tenha dúvida. É pecado pela televisão, é pecado pela internet, é pornografia, entende? Roubo, corrupção, assalto. Meu Jesus amado. Né? É um dilúvio de pecado, mas a igreja nos salva disso. Santo Ambrósio dizia uma coisa muito bonita. Santo Ambrósio dizia assim, a igreja é esse navio que navega bem neste mundo ao sopro do Espírito Santo, com as velas da cruz do Senhor plenamente desfraldadas. Eu não sei se você lembra daquelas caravelas, né, que tinha uma cruz, né? Quando o vento estufava a vela e empurrava a caravela, as cruzes, né, de Vasco da Gama, as cruzes de Cristóvão Colombo, né, enchiam. Então, Santo Ambrósio, que lá do século IV, ele coloca essa frase bonita, né? A igreja é esse navio, essa caravela que navega bem neste mundo ao sopro do Espírito Santo, com as velas da cruz do Senhor plenamente desfraldadas, né? Que imagem bonita, né? Que Santo Ambrósio põe da igreja, né? Santo Enócio de Antioquia, que foi mártir no ano 107, 110, ele morreu mártir na perseguição do
imperador romano Trajano foi jogado aos leões no anfiteatro do Coliseu, ele dizia: onde está o Cristo Jesus, está a Igreja Católica. É a primeira vez que aparece a palavra católica na literatura católica. Santo Inácio de Antioquia, numa das cartas dele, ele escreveu 7 cartas às comunidades ali, da Ásia, hoje a região da Turquia. Escreveu uma carta aos Herminéis, escreveu uma carta aos Coríntios, escreveu uma carta a várias comunidades, e ele fala: onde está o Cristo Jesus? Aí está a Igreja Católica. Porque a igreja é o corpo de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja, Santo Agostinho dizia: onde está a igreja, aí está o Espírito de Deus. Olha, acho bonito isso daqui. Na medida em que alguém ama a igreja, é que possui o Espírito Santo. Gente, olha que coisa importante. Na medida que alguém ama a igreja, serve a igreja, trabalha pela igreja, reza pela igreja, é que possui o Espírito Santo. Nós todos queremos ser cheios do Espírito Santo, A gente reza toda hora: vinde, Espírito Santo. O Santo Agostinho fala: está aí. Se você ama a igreja, você vai ser cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o Espírito da igreja, é a alma da igreja. E ele continua: fazei-vos corpo de Cristo, se quereis viver do Espírito de Cristo. Somente o corpo de Cristo vive do seu Espírito. Fazei-vos corpo de Cristo, se quereis viver do Espírito de Cristo. Somente o corpo de Cristo vive do seu Espírito. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, esteja na igreja. Porque é ali que o Espírito Santo... Se você quiser falar comigo, estar comigo, você tem que vir na minha casa. Especialmente nesse tempo de pandemia que a gente não sai, Se você quiser encontrar o Espírito Santo, vá onde ele mora. Onde é que ele mora? Na igreja. Ele é a alma da igreja. É o raciocínio de Santo Agostinho. Santo Irineu de Leão, cuja festa nós celebramos ontem, esses dias, Santo Irineu, que nasceu em 140, morreu em 202, mais ou menos, ele foi discípulo de São Policarpo, de Esmirna, que por sua vez foi discípulo de São João Evangelista em Éfeso. É um dos homens que traz a tradição da igreja assim de maneira mais forte para nós. Santo Irineu dizia: onde está a igreja, aí está o Espírito Santo. E onde está o Espírito Santo de Deus, aí estão a igreja e o tesouro de todas as graças, porque o Espírito Santo é a verdade. Olha aqui, como é que esses homens, esses santos da igreja, colocavam a igreja, Onde está a... Olha, gente, isso no 2º século. Já falava da igreja com toda essa força. Onde está a igreja, aí está o Espírito Santo. E onde está o Espírito Santo de Deus, aí está a igreja e o tesouro de todas as graças. São João Crisóstomo, doutor da igreja e padre da igreja, foi patriarca de Constantinopla, foi martirizado no ano 407, grande São João Crisóstomo, Crisóstomo quer dizer boca de ouro, Ele dizia: não te afastes da igreja, nada é mais forte do que ela é a tua esperança, o teu refúgio, ela é mais alta que o céu, mais vasta que a terra, ela nunca envelhece. Olha, onde é que São João manda a gente buscar refúgio? Na igreja. Sobretudo esse tempo de pandemia que nós vivemos, busca refúgio na igreja. Graças a Deus as igrejas estão abertas. A gente pode ir à missa todo dia. É na igreja que a gente vai buscar o nosso refúgio, na Eucaristia, na confissão, no batismo, na crisma e tudo mais. Santo Hipólito de Roma, século II, olha aí, nasceu em 160. A igreja é o local onde floresce o Espírito. Você está vendo que todos esses santos ligam a igreja com o Espírito Santo. Todos eles. Os santos padres da igreja diziam uma frase que era assim: onde está Pedro, está a igreja. Onde está a igreja, está Jesus Cristo.
né? Diziam até em latim, ubi Petrus ibi ecclesia, ubi ecclesia ibi Christus. Onde está Pedro, está a igreja. Onde está a igreja, está Jesus Cristo. Né? E São Justino, mártir, no ano 165, também Justino, doutor da igreja, morreu martirizado em Roma por defender a fé católica na época da perseguição romana. São Justino dizia, o mundo foi criado em vista da igreja. O mundo foi criado para chegar até a igreja. Né? São Cipriano, também doutor da igreja, bispo de Cartago, morreu mártir em 258. São Cipriano dizia, a esposa de Cristo, a igreja, não pode adulterar, é fiel e casta. Aquele que se separa dela, saiba que se junta com uma adúltera e que as promessas da igreja já não o alcançam. Santo Irineu, bispo de Cartago. Né? E ele diz, né, uma frase que atravessou praticamente aí 1.300 anos, chegou até nós. Não pode ter Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. Olha aí, um mártir da igreja lá, da perseguição romana. Não pode ter Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. Vocês estão vendo como é que esses padres todos, santos doutores, eles tinham a igreja assim em alta conta. Como é que agora a gente encontra cristãos que não conhecem quase nada da fé, da doutrina, da teologia e começam a dizer, eu não quero saber da igreja. Será que são melhores do que esses santos doutores da igreja, santos padres da igreja? Não, vamos estudar, gente, vamos estudar um pouco a história da igreja. Pega esse livro aí, A Minha Igreja, comece a ler um pouco para você entender a nossa mãe igreja, né? Para não ficar aí falando coisas erradas para os outros e vivendo coisas erradas. Né? Olha o que dizia Santo Agostinho, a igreja recebeu as chaves do reino dos céus para que se opere nela a remissão dos pecados pelo sangue de Cristo e pela ação do Espírito Santo. A igreja recebeu as chaves do reino dos céus para que se opere nela o perdão dos pecados pelo sangue de Cristo e pela ação do Espírito Santo. É nesta igreja que a alma revive, ela que estava morta pelos pecados. É nessa igreja que a alma revive, lá na confissão com o sacerdote, ali desde o batismo, depois da confissão, certo? Eu gosto muito da citação de Santa Catarina de Sena, também doutora da igreja, naquele livro que ela escreveu, os diálogos dela com o pai, em que o pai diz para ela assim, foi na dispensa da hierarquia da igreja que eu guardei o corpo e o sangue do meu filho. Olha que coisa bonita. Foi na dispensa da hierarquia da igreja que eu guardei a Eucaristia. O corpo e o sangue do meu filho. Deus Pai falando para Santa Catarina de Sena. Nesse livro maravilhoso, que eu recomendo vocês lerem, o Diálogos. Né? E ela diz ainda, né? Catarina de Sena, ela morreu em 1380, ela foi aquela menina, né? 25ª filha dos seus pais. Seus pais tiveram 25 filhos. E ela foi a 25ª. Que coisa impressionante, né? Morava em Siena, na Itália, Sena. Era uma jovenzinha meio analfabeta, mas era santa. E ela entrou para a ordem terceira dos dominicanos. Não era nem freira, que a ordem primeira é dos padres, a ordem segunda é das freiras, a ordem terceira é dos leigos, ela era leiga, mas associada aos dominicanos. Quando a igreja viveu aquela crise tremenda, que foi o Papa vivendo 70 anos lá na França, em Avignon, foi horrível para a igreja. Imagina, o Papa em Roma tinha um estado pontifício inteiro, com muitas cidades, mais de 40 mil quilômetros quadrados, o Papa lá meio que subjugado aos reis franceses e aos cardeais franceses. E ninguém conseguia fazer o Papa voltar para a Itália. 70 anos. Catarina de Sena saiu de Sena, foi lá na França,
lá no Palácio do Papa, em Avignon. Eu estive lá nesse palácio, o palácio está ali de pé até hoje. E pediu uma audiência com o Papa. E o Papa atendeu. O que foi que ela disse para o Papa? O seu Gregório XI, né? Santidade, volte para Roma. Porque eu estou sentindo o odor fétido do inferno aqui na sua corte, santidade. Pelo amor de Deus, santidade. Não brigou com o Papa, não ofendeu o Papa, beijou o anel do Papa e falou a verdade para o Papa. Meus amigos, os cardeais não faziam o Papa voltar, os reis católicos não faziam o Papa voltar, essa freirinha carismática, santa, fez o Papa voltar. Gregório XI juntou a malinha dele e ó para Roma, e voltou para Roma. Acabou o chamado cativeiro da Babilônia francesa. Teve um cativeiro de 70 anos lá na Babilônia, não teve? Lá no Antigo Testamento. Isso é um cativeiro do Papa na França. Está aí. Ela disse essa frase: tenham certeza que quando eu morrer, a única causa de minha morte será meu amor pela igreja. E sabe quantos anos ela morreu, gente? 33 anos. Rezando pela igreja, se penitenciando pela igreja, oferecendo a sua vida a Deus pelos sacerdotes, pela santificação. Como Santa Teresinha. Foi outra que morreu, né? Com 24 anos, oferecendo. Foi um verdadeiro holocausto a vida dessas duas. Como uma vela que se queima assim até o fundo para poder iluminar a igreja. Né? Aí vocês veem o amor que esses santos tinham. Né? Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, que viveu na época de Lutero. Né? Teresa nasceu em 1515. A Revolução de Lutero foi em 1517. Santa Teresa dizia: eu sou filho da igreja. Quem quiser ir embora da igreja, que vá para o protestantismo. Eu não vou, eu sou filha da igreja. E ficou. E diz: em tudo me sujeito ao que professa a Santa Igreja Católica Romana, em cuja fé vivo, afirmo viver e prometo viver e morrer. Impressionante. Em tudo me sujeito ao que professa a Santa Igreja Católica. Quando disseram para ela: olha, todos os seus escritos vão ser examinados pela Inquisição. Ela diz: tudo bem, pode queimar tudo que tiver errado. Não queimaram uma linha. E hoje é doutora da igreja. Em tudo me sujeito ao que professa a Santa Igreja Católica Romana. Tem muito padre que não quer se sujeitar à igreja. Tem muito leigo que não quer se sujeitar à igreja. A gente fala uma coisa e vem lá o leigo: mas... Aí vem o mais, né? Mas eu penso diferente da igreja. Tá legal, você é melhor do que a igreja. Você é melhor que os santos doutores. Você é melhor do que Santa Catarina de Sena. Você é melhor do que Santa Teresa d'Ávila. Pode discordar da igreja assim. Sabe onde é que você vai parar? Você vai parar nos abismos. Em cuja fé vivo. Em cuja fé vivo. Afirmo viver e prometo viver e morrer. Prometo viver e morrer. Quer mais? Está aí. E, meus amigos, a igreja é o corpo de Cristo. Eu quero também meditar um pouquinho sobre isso. Por que a igreja ela é o corpo de Cristo? São Paulo fala, né, lá na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 17, ele é a cabeça do corpo da igreja. São Paulo coloca, ele é a cabeça. A igreja é um corpo, ele é a cabeça, nós somos os seus membros. Jesus faz uma outra comparação, uma outra analogia. Lá na Santa Ceia, quando ele fala para os discípulos, Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 5, Jesus fala: eu sou o tronco, vocês são os ramos. Se o ramo se desprender do tronco, ele seca e morre. Seca e morre. Então o tronco, o ramo tem que ficar ligado no tronco. Aí Jesus diz: permanecei em mim, porque sem mim nada podeis fazer. Essa frase, meus irmãos, nós temos que lembrar dela todo dia. Sem mim nada podeis fazer. Por quê? Porque nós somos parte desse tronco que é Jesus. A seiva só chega em nós. Que seiva é essa? O Espírito Santo, as graças,
só chegam a nós estivermos ligados no tronco. Você já viu um galho de, não sei, de goiaba, de goiabeira voando por aí, dando goiaba? Se já viu, procure um psiquiatra. Porque não existe isso não. Se cortar um galho da goiabeira com goiaba, tudo cai no chão, seca e morre. Não vai ficar voando por aí não. Sem mim, nada podeis fazer. São Paulo fala na carta aos Efésios, né? Efésios capítulo 1, versículo 23, São Paulo diz assim: e sujeitou a seus pés todas as coisas, e o constituiu chefe supremo da igreja, que é o seu corpo. Você está vendo? A igreja não tira as coisas da cabeça dela, não. É aquilo que ela recebeu por revelação divina. Cristo é a cabeça da igreja, chefe supremo da igreja, que é o seu corpo. Então é uma realidade, meus irmãos, sobrenatural, divina. Cada um de nós que é batizado é membro do corpo de Cristo. É parte, assim como esse dedinho aqui meu, é parte do meu corpo. Se esse dedo for cortado, eu vou sofrer, porque ele é parte do corpo. Cada um de nós, por menorzinho que seja na igreja, se você faz alguma coisa de bom, você enriquece a igreja. Se você faz alguma coisa de pecado, você empobrece a igreja. Olha a nossa responsabilidade. Por que quando a gente confessa, a gente se confessa com o ministro da igreja? Porque a gente precisa se reconciliar também com a igreja. O pecado, quando a gente é perdoado do pecado, a gente precisa se reconciliar com Deus, se reconciliar com a igreja e se reconciliar com quem talvez a gente ofendeu. Mas pelo ministro da igreja, a gente se reconcilia com a igreja. Né? São Paulo fala na carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 26, 27, São Paulo explica ali muito bem esse corpo de Cristo, né? Ele fala, se um membro sofre, todos os membros padecem com ele. Olha aí, se um membro sofre, são quantos membros da igreja hoje? Mais de 1 bilhão. Mais ou menos 1 bilhão e 200 milhões são católicos. Além dos que não são católicos, mas que pertencem à igreja, que todo batizado pertence à igreja. Nossos irmãos, que a gente chama de separados, mas que receberam um batismo válido, eles são membros da igreja. Embora não saibam e não aceitem, mas são. Então São Paulo diz, se um membro sofre, todos os membros padecem com ele. E se um membro é tratado com carinho, todos os outros se congratulam com ele. E aí ele fala uma coisa muito bonita, ora, vós sois o corpo de Cristo. Vós sois o corpo. E cada um de sua parte é um dos seus membros. Santo Agostinho dizia, o Christus totus, o Cristo total, ele e nós. Ele dizia, irmãos, alegrai-vos, porque vós sois Cristo. Em que sentido? Participa da vida de Cristo. Não é Deus, mas como você está ligado em Cristo pelo batismo, então você participa da vida de Cristo. Santo Cristo chamava de o Cristo total, Christus totus. Né? Muito bem, Paulo VI, Santo Padre Paulo VI, né, que já foi canonizado, que tinha um amor imenso à igreja, né? Ele dizia, isso que eu vou ler aqui agora, não se ama a Cristo se não se ama a igreja. Meus irmãos, um Papa dizendo isso. E não amamos a igreja se não a amamos como Cristo a amou. Como é que Cristo amou a igreja? Amou a igreja e por ela se entregou. Está aí. São Paulo também fala isso na carta aos Efésios, né? Capítulo 5, versículo 25. Então, vale a pena a gente pensar nesse pensamento do Papa Paulo VI, né? Não se ama a Cristo se não se ama a igreja. A gente podia desdobrar isso e dizer, não se ama a Cristo se não se serve à igreja. Não se ama a Cristo se não se trabalha pela igreja. Não se ama a Cristo se não se obedece à igreja. Não se ama a Cristo se não é submisso à igreja. Não estou falando não, minha gente, é o Papa Paulo VI, São Paulo VI falando. E ele fala, nós não amamos a igreja
se nós não amarmos a igreja como Cristo amou a igreja, se entregou por ela. Nós não temos que ir até a cruz pela igreja. Muitos é que tiveram o privilégio do martírio, mas nós podemos entregar a vida no sentido de trabalhar pela igreja, se gastar a vida, né, pela missão, né, de implantar com a igreja o reino de Deus aqui na terra. Bem, é isso que nós tínhamos por hoje. Eu quero encerrar o programa pedindo ao sacerdote já que nos dê a sua bênção. Sempre eu gosto de pedir essa bênção para nós todos, né? Que seja uma bênção para a saúde do corpo e a saúde da alma de todos nós, das nossas famílias. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.